bom dia para você que acordou ligadinho, grudadinho com a gente aqui na TV Horizonte. Que alegria começar o dia junto com você, te atualizando sobre tudo que você vai conferir na programação da TVH nessa terça-feira, dia 16 de fevereiro. Cada novo dia é uma nova chance de recomeçar. Então, não inicie um dia juntando as peças quebradas do dia anterior. Ao acordar de manhã, deseje um bom dia, mentalize coisas boas, tente sentir-se animado, busque vitalidade, olhe para frente e viva um dia de cada vez. De nada adianta ficar ansioso, pensando no futuro distante e se atrapalhar com as coisas que precisam ser feitas hoje, né? Pense nos problemas sim, mas pense em como resolvê-los, pois de nada adianta também a gente ficar apenas remoendo as preocupações e aquilo que traz infelicidade. A vida é muito curta e cada dia que perdemos paralisados diante do medo é outro que perdemos lá no futuro, tentando recuperar o tempo. Hoje é outro dia. Se as coisas não deram certo ontem, elas podem dar certo hoje. Depende muito de você. Pense positivo, haja de modo construtivo, busque soluções e não se apegue aos problemas e às tristezas. Siga sempre em frente, faça hoje o que é preciso ser feito. Você pode muito. Que o Divino Espírito Santo esteja com você, seja seu companheiro nessa terça-feira e que ele esteja à frente de cada um dos seus passos, te aconselhando em cada decisão que você tomar. Amém? Vamos começar o dia, então, muito bem informados com Síria Caixeta. A gente vai lá para o Horizonte Notícias saber quais são os destaques do jornalismo dessa terça-feira. Bom dia, Síria! Um ótimo dia para você, Vanessa. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha só, Vanessa, hoje no Horizonte Notícia, daqui a pouco, às 8h30 da manhã, nós vamos falar da campanha da fraternidade deste ano, que nos convida a refletir sobre o tema Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. Vamos falar também do Papa Francisco, ele que reforça que a oração faz milagres. E também vamos falar dos cuidados com os nossos olhos durante o verão. Esses cuidados devem ser redobrados neste período de verão. Então é daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, no Horizonte Notícia. Muito obrigada, Síria. Então todo mundo, não perca o Horizonte Notícia logo mais, coladinho com um bom dia às 8h30 da manhã. E o dia, gente, só está começando, né? Vamos saber como que fica o clima em algumas cidades aqui de Minas nessa terça-feira. A terça-feira amanhece com sol em BH, mas há aumento de nuvens pela manhã, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Umidade relativa do ar 73%. Temperatura máxima 29 e mínima de 19 graus. Tempo parecido em Barbacena, sol entre nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Umidade relativa do ar 94%, máxima 29 e mínima de 16 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã em Sabará, pancadas de chuva à tarde e à noite. Umidade relativa do ar 73%, máxima de 30 e mínima de 20 graus na cidade. Lembrando que quem está em Sabará pode acompanhar a programação da TV Horizonte pelo canal 30.1. As restrições de circulação por causa da pandemia aumentaram não só o consumo de informações, mas também o uso das plataformas digitais na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Nos últimos meses, as plataformas de videoconferência se mostraram essenciais para o trabalho e o ensino remotos e se tornaram nossas grandes aliadas na hora de matar a saudade dos familiares e dos amigos. Mas, é preciso ter cautela na hora de usar essas ferramentas. Todo excesso faz mal e o uso excessivo desses recursos pode causar exaustão mental. Há algum tempo, o mundo virtual tem se tornado mais presente em nosso cotidiano. Mas com a pandemia, houve um aumento significativo. A gente ficando em casa, né, para poder ter algum entretenimento, a gente tem que usar a internet, né, para qualquer coisa. Pesquisas feitas na Europa apontam que o consumo de produtos e serviços por meio virtual aumentou 40%. Quando há a transferência, né, de todos os serviços, principalmente nas fases mais rigorosas de isolamento, as pessoas acabaram procurando, né, as alternativas virtuais
ou as formas aí de interação por meio eletrônico com os negócios, mas também com a família, com os amigos. É importante a gente lembrar que essa adaptação ou essa migração, ela é muito mais pela telefonia móvel, né? Então pelos famosos pacotes de dados, pelos dados móveis, do que pela internet banda larga. Isso significa também um recorte social nesse aumento do uso, né, do telefone para o comércio eletrônico, enfim. Porque quando a gente pensa aí em camadas da população que tem um acesso reduzido a esses dados, também tem um acesso reduzido a aplicativos, né, ou muitas vezes aqueles limitados ao plano da operadora e tudo mais, a gente está falando então de uma camada da população que não exatamente passou por essa transformação que a gente está falando, né, ou por essa migração para o comércio eletrônico. A facilidade digital tem que ser colocada na balança com os riscos. Afinal, o uso excessivo de smartphones e computadores pode trazer risco à saúde. Tem a questão da insônia, né? Muitas pessoas têm ficado até tarde, né, utilizando, conversando, ou vendo mesmo entrevistas, reportagens, né? Então tem causado uma insônia, tem causado também alterações de visão, problemas de audição. A gente já tem visto isso, né? As pessoas queixando sobre isso. E fora isso, as questões emocionais, né? Uma irritabilidade maior, um cansaço maior, né? Elas ficam acordadas até tarde, no outro dia acordam se sentindo assim, exaustas mesmo, né? O cérebro da gente precisa descansar. E as pessoas estão perdendo um pouco disso, né? E aí, durante o dia, ficam novamente presos à tecnologia, não estão fazendo outras coisas para que descansem, para que tenham outros momentos, e aí, novamente, vem esse excesso durante o dia e tem se tornado uma repetição, né? E esse excesso diário, né? Que não é só de um dia, são vários dias, meses, tem trago esse cansaço maior das pessoas e a gente vê essa alteração, né? Esse cansaço, essa irritabilidade, traz outras questões também. O segredo é apostar no uso consciente. As ferramentas virtuais ajudam, mas a pandemia vai passar. A internet tende a perder espaço para os contatos presenciais. A internet ela é uma ferramenta e claro que em determinado contexto, um contexto tão excepcional como a pandemia que a gente está vivendo, essa ferramenta é utilizada. Quem se adapta, né, quem usa melhor essa ferramenta, é claro que vai ter um desempenho melhor nesse contexto. Mas eu acredito que as relações sociais, as interações, né, aquele ser humano coletivo, ele ainda é muito forte e não existe razão para a gente temer a internet, né? Eu acho crucial a gente pensar na internet como uma ferramenta. A gente está num determinado cenário em que se usa a ferramenta para determinada coisa. Aqui na TV da Padroeira de Minas, você fica muito bem informado e pode exercitar a sua espiritualidade e a sua fé. Logo mais, às 6h30 da tarde, você acompanha aqui na TV Horizonte o programa Mãe Maria, conduzido pelo nosso arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. É um espaço diário na programação da TVH voltado para Nossa Senhora. Um tempo de reflexão e oração à luz do Evangelho, proposto pela liturgia de cada dia. Logo mais, às 6h30 da tarde, Mãe Maria, coladinho com a oração do terço, direto lá da Serra da Piedade. E hoje, gente, é dia de festa. O Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, Adoração Perpétua, Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, celebra a festa da Sagrada Face. E temos um convite muito especial para você. Contemplar a Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. Abrir-se a um novo estilo de vida. Criar proximidade com os inúmeros rostos marcados pelo sofrimento. É o tema da festa da Sagrada Face deste ano, que será celebrada na Igreja da Boa Viagem, nesta próxima terça-feira, dia 16 de fevereiro. Às 17 horas teremos a adoração eucarística. Às 18h15, a Santa Missa, que você pode participar de maneira presencial, agendando a sua participação. E também pode acompanhar da sua casa, porque será transmitida pela Rádio América. Você que quer vir rezar conosco,
Agende a sua participação através do telefone 984937610. Você que não pode vir rezar conosco presencialmente, una-se espiritualmente a nós e também através das ondas da nossa querida Rádio América. Que a Sagrada Face de Jesus resplandeça sobre nós, nossas famílias e o mundo inteiro. Amém. Para participar presencialmente das celebrações, é preciso fazer um agendamento antes pelos telefones 31 98493 7610 e você vai falar com o Haroldo, ou então pelo 3441 5235 e aí você fala com a Luzia nesse número. A missa realizada às 18h15 será transmitida pela Rádio América, AM 750. Você viu, né, que ficando aqui na TV Horizonte, você fica muito bem informado. E daqui a pouquinho tem o quê? Tem Manhã da Piedade às 10 da manhã. Moninha já está comigo. Bom dia, Moninha. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Graças a Deus, tudo bom. Manhã da Piedade, assim, de informação, de uma maneira muito leve, né? O que eu gosto do manhã é isso. Verdade, com alegria, com leveza. E a gente pode trazer assuntos sérios com a leveza e com a alegria, sem perder a seriedade. Exatamente. Um assunto muito sério que tem afetado muitas pessoas. Eu acho que nesse ano, né, 2020, que passou, afetou mais ainda é a tal da depressão, né? É uma doença tão silenciosa, Vanessa, que as pessoas às vezes acham que é piti, que é manha, e que não é piti, que não é manha, que é doença. A gente tem que enxergar a depressão como uma doença que tem que ser tratada com remédio, às vezes, com médico, e não só com terapia, conversinha e carinho também, mas às vezes precisa de medicamento e de médico. Então nós vamos conversar com uma psicóloga e ela vai falar sobre esse tempo de pandemia, as pessoas confinadas, tantos problemas, e como perceber os gatilhos, como ficar atenta a essa doença silenciosa, que às vezes você não percebe, vai ficando tristinho, vai ficando trancado, e a gente precisa de ver esses pequenos detalhes. Exatamente. Você falou uma palavra que tem sido usada muito, né, ultimamente, que é gatilho. Gatilho. Às vezes a pessoa, ela tá ali, né, no momento já propenso a desenvolver a depressão, e aí acontece algo que aciona, né? Que acelera. Palavra. Exatamente. Eu escutei uma vez falando sobre o poder da palavra, né? Uma palavra, ela pode te acender, ela pode te elevar, mas ela pode te destruir também, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com o outro, porque a palavra, ela tem poder. Eu gosto muito de falar que a gente precisa ser impecável com as nossas palavras. E a palavra é impecável na sua raiz, sem pecado. Que as suas palavras sejam palavras de gentileza, de alegria. Todo mundo está passando um momento difícil, todo mundo. Então seja gentil, seja impecável com as suas palavras. Exatamente. E outra coisa que trouxe, né, que a pandemia trouxe para o nosso dia a dia, é o home office, né? O home office, exatamente, Vanessa. Sabe uma coisa que a gente descobriu? Que em casa a gente trabalha dobrado. Verdade, verdade. Quando você está em casa, você trabalha dobrado, porque você para um pouquinho, vai fazer almoço, para um pouquinho, vai arrumar a casa. E não tem hora para terminar. Exatamente. E não tem hora. Então a gente vai conversar com uma advogada sobre a legislação do home office. O que pode, o que não pode, como calcular a hora, como ver com a hora extra, porque às vezes o funcionário vai trabalhar até meia-noite e dentro de casa precisa ter muito dividido a hora que é o serviço, a hora que está, senão vira... Tem que ter muita disciplina, ninho né? de mafagafa. Ninho de mafagafa. Exatamente, exatamente. E hoje, então, o Manhã da Piedade vai dar algumas dicas aí para o pessoal de casa conseguir separar bem o que é trabalho e o que é coisa de casa. Exatamente. E o que é o direito da lei, o que a lei coloca, e a legislação, porque é uma coisa nova também, né? Então, o que a legislação está colocando agora para proteger tanto como o empregado, como o empregador. Exatamente. Moninha, agora falando de casa, né? Já que estamos mais tempo em casa, menina, eu tive uma dificuldade para comprar cortina para minha casa, que você não faz ideia. Porque eu não sabia qual cortina colocar em cada cômodo. E hoje o Manhã da Piedade vai esclarecer essa dúvida, né? Muito legal também, porque a gente não sabe mesmo se a gente coloca cortina, se a gente coloca aquela persiana. Então, para cada lugar, essa consultora vai nos falar o que você quer naquele lugar, o que você faz aqui. Então, aqui é um lugar de quê? De descansar?
Então tem que ser uma luz, mais que tenha penumbra, um escurinho. Aquele lugar é um lugar de quê? De trabalhar. Exato. Então tem que ser uma cortina ou uma veneziana que deixa a luz entrar. E é muito legal isso. É muito, muito bacana. Tudo isso, então, o pessoal vai conferir no Manhã da Piedade às 10 horas da manhã, aqui na TV Horizonte. Nós já estamos aqui. Com certeza. Moninha, nosso cotovelinho de sempre, muito obrigada. Excelente programa para você. E ao longo do nosso programa, eu tenho certeza que você deve ter reparado um símbolo aí na sua tela, né? Esse símbolo ele fica nesse cantinho e é um convite para você conhecer mais e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E é muito simples, basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo. Automaticamente você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito e que tem ajudado tantas pessoas aqui na nossa arquidiocese. E o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, acolheu famílias de vilas e favelas que representam os mais pobres, amparados pela arquidiocese, para a partilha de um almoço na Catedral Cristo Rei. A Catedral Cristo Rei recebeu representantes das ocupações Rosa Leão e Vitória para um almoço com Dom Valmor. O almoço marcou o lançamento da ação solidária Dá-lhes Vós Mesmos de Comer. A partir de agora, todas as sextas-feiras serão preparados alimentos aqui na Catedral Cristo Rei e depois levados para famílias que sofrem com a fome. Os discípulos queriam despedir a multidão e disse isso a Jesus. Jesus disse a eles, dai-lhes vós mesmos de comer. Nós temos que ter esse compromisso com os que passam fome, com as famílias em carência alimentar. A pandemia explicitou ainda mais as desigualdades sociais e aumentou o número de pessoas com fome. Por isso estamos lançando aqui na Acolhida Solidária Dom Luciano, Catedral Cristo Rei, o projeto Dai-lhes Vós Mesmos de Comer, com o objetivo de nós, através da nossa rede de comunidades, nós possamos identificar onde estão essas famílias, quais são, e nós possamos ajudá-las, ampará-las, trabalhando, é claro, por políticas públicas, mas atendendo o emergencial da fome, que não espera e precisa ser saciado. O cuidado com o próximo é obrigação do cristão. Ajudar quem tem menos é caridade, ação pregada por Cristo. E por menor que seja o gesto, faz diferença. É uma honra muito grande para a gente, né? Passar a milhas também. Desde que a gente já tem a presença do Dom Valmor lá há mais tempo, desde o início da ocupação, onde que ele teve presente na luta, né? E graças a ele também, a luta das famílias, a gente está hoje dentro da ocupação. Então foi uma honra para a gente receber esse convite. É necessário que a Igreja Católica, não só a Igreja Católica, que todas as igrejas se aproximem de quem precisa nesse momento, sabe? E para nós, ter esse convite do Dom Valmor para a gente é um exemplo para outras igrejas também fazer o mesmo. Porque é isso que diz o Deus da vida. A gente tem que estar onde estão os excluídos, onde as pessoas precisam, onde estão as pessoas vulneráveis, né? A Catedral Cristo Rei vai concentrar a rede de solidariedade. Na acolhida Dom Luciano Mendes estarão reunidas todas as atividades assistenciais da Arquidiocese, inclusive com o Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental. Assim, a Arquidiocese poderá cuidar mais e melhor dos que necessitam. Evangelizar não é simplesmente você anunciar a palavra, mas também viver essa palavra, né? Colocar em prática. E a caridade é a dimensão por meio da qual a evangelização ela se encarna e se mostra efetivamente verdadeira na vida das pessoas. E atenção, padres, administradores paroquiais e capelães. Todos são convidados a responder o questionário referente ao ano 2020 da Santa Sé até o dia 26 de fevereiro. O questionário ele vai fornecer os dados básicos para as estatísticas anuais da Santa Sé, do SERES e da Arquidiocese aqui de BH. Os dados solicitados eles estão em conformidade com o questionário estatístico anual 2020 da Santa Sé e vão auxiliar em uma maior e melhor compreensão e dimensão dos desafios e frutos da missão evangelizadora aqui na nossa Arquidiocese. Mais informações no site arquidiocesebh.org.br.
Aqui na TV Horizonte tem notícia, tem cultura e tem esporte. Aqui na TV da Padroeira de Minas tem um time de primeira para deixar você muito bem informado sobre o seu time do coração. De segunda a sexta-feira você fica por dentro de tudo o que acontece com os times mineiros. Às 13 horas, 1h da tarde, Paulo Azeredo entra em campo com grandes nomes do jornalismo esportivo abrindo o jogo. E à noite, às 7 da noite, tem Horizonte Esporte com o querido Ramon Salgado e um elenco de peso para deixar você por dentro de tudo que envolve os times do estado. É isso mesmo, né, Ramon? Bom dia! Olá, Vanessa! Bom dia! Passando para convidar você e toda a nossa audiência para acompanhar o Horizonte Esporte. Vamos falar tudo sobre o futebol mineiro, além das notícias mais importantes que acontecem no mundo da bola. O Horizonte Esporte é às 7 da noite. Não perca! Lembrando que você pode acompanhar tudo isso pelo canal da TV Horizonte lá no YouTube, youtube.com/TV Horizonte, pelo aplicativo Rede Catedral e também pelo site da TV Horizonte, que é o tvhorizonte.com.br. Desculpa se não tem, né? Para não ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV de Nossa Senhora da Piedade. E o Bom Dia de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente tem um encontro marcado, 8 da manhã eu estou aqui para te desejar muita luz e muitas bênçãos para o seu dia. Que o Espírito Santo esteja com você ao longo dessa terça-feira, zelando pelo seu bem, e a gente se encontra amanhã, 8 da matina, eu te espero. Beijo grande, fiquem com Deus e até lá, tchau!